Oi, gente, eu sou Martina Duarte, sou médica pela Universidade de Pernambuco e estamos aqui para mais um episódio do Resident Cast, a mais nova temporada de episódios do podcast do grupo Eu Médico Residente. Estamos aqui com uma convidada super especial, já nós iremos apresentar, mas só reafirmando, né, o objetivo do nosso podcast, que é justamente trazer convidados, tanto estudantes quanto médicos que estão aí no processo, quanto residentes que já conseguiram, né, conquistaram a sua tão sonhada vaga de residência, para conversar um pouquinho sobre essa trajetória, para deixar estratégias, para ter uma conversa bacana, para fortalecer você que está aí no caminho em busca da sua vaga. Vou passar para minha companheira de bancada. Exatamente. Obrigada, Martina. Eu sou a Tatiana Calado, né? Eu sou R1 de Dermatologia do Hospital IMIP aqui de Pernambuco. E vamos dar continuidade, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Resident Cast, bem especial. Sim. Porque, né, eu tenho que dizer, né, pra mim, pessoalmente falando, realmente eu tava esperando muito que essa pessoa viesse aqui pra sentar nessa bancada. E é com muito prazer que eu vou receber a minha R2, Helena Rios. Seja bem-vinda, Helena. Eu que agradeço o convite, Helena. É um prazer meninas. receber você aqui. Muito obrigada. Vou me apresentar, eu sou a Helena Rios, tenho 30 anos e antes de ser residente de dermato, eu já fiz residência de clínica médica aqui em Recife. Tem uma longa história, né, Helena, para contar? Longa história para contar. Tenho muitas reviravoltas. Fiz clínica médica no Hospital Getúlio Vargas, comecei nefrologia no HC e acabei desistindo e buscando novos sonhos, e foi aí que a dermato surgiu. E hoje eu sou R2 de dermatologia do IMIP, Tati é minha R1, querida, maravilhosa. E o que mais? Sou Onde formada pela UFPE em 2017, já faz um tempinho que eu me formei. Sou daqui de Recife e é isso. Vamos lá, então. Por aí, para iniciar isso. A gente quer saber essa história aí. Tem muita coisa pra gente conversar hoje, viu? Uma história recheada de desafios, né? Tô curiosa aqui pra conhecer, que eu acho que Tati já sabe parte, mas eu tô aqui curiosa, quero saber. Vamos falar tudo. Queremos saber os detalhes agora, a parte boa. Você se formou em 2017, não foi, Helena? Se formou na Universidade Federal aqui de Pernambuco, já era aqui de Recife. Isso. E assim, pra gente iniciar, quando foi que começou na sua mente a ideia de eu vou fazer residência médica? Tava aí na faculdade, novinha. Isso. Quando foi essa necessidade? Foi um sonho? Foi por uma especialidade? Foi por uma necessidade de mercado? O que é que você pensava durante a faculdade para te trazer essa decisão? Quero ser residente, quero ser especialista. Era basicamente sonho, né? E eu não consigo enxergar outra forma de você entregar excelência. Na verdade, eu até entendo que há outras formas da gente entregar excelência. Mas eu queria a melhor forma possível de entregar o melhor para os meus pacientes. E naquela época, quando eu me formei nova, né? Eu entrei muito nova na faculdade, eu me formei com 23, então eu achava que eu queria ser House. Dr. House. Então, já era apaixonada pela clínica, já na faculdade? Já, sim. Eu ainda sou apaixonada pela clínica médica. Eu me encanto, eu gosto de discutir os casos, eu acho uma especialidade belíssima, né? E eu queria ser igual aqueles staffs que a gente tinha como referência, Dr. Vigílio, doutora Norma, Sérgio Gondim, que foi meu staff no Getúlio, né? Sérgio Murilo. Então, eu admirava muito aquelas pessoas e, cara, eu queria ser igual a eles, então eu queria fazer exatamente o que eles fizeram, sabe? Hoje, muita coisa eu enxergo diferente, mas naquela época, naquele momento da minha vida, era isso. Era realmente uma coisa meio que idealizada, e de inspiração mesmo, sabe? Eu me inspirei naqueles que me ensinaram. Isso durante a faculdade? Isso aí. E já era apaixonada pela clínica já? Foi mais durante já no internato ou desde sempre? Na verdade, eu era aquela aluna que, quando eu estudava uma coisa, eu gostava. Então, mas a clínica médica eu realmente achei assim, eu acredito que geralmente é o rodízio que a gente mais aprende, né? Na clínica médica. É mais palpável, né? E a evolução é em passos galopantes, né? Quando você está no internato, que você está no internato 1, depois para o internato 2, e eu lembro muito claramente, assim, de aprender muito. Então, eu disse, cara, eu preciso disso para minha vida. É isso, e eu quero depois poder compartilhar isso com outras pessoas, ensinar para outros doutorandos, residentes. Então, eu achava que ia ser meio por aí. E foi aí que, no fim, eu acabei escolhendo clínica médica
Outro ponto que me fez escolher clínica, eu me formei no meio do ano, né? Eu fui aluna de segunda entrada, então em junho eu estava com CRM trabalhando por aí. Para quem não se formou, quando o CRM chega, ele pesa. Pesa Ele na mão, pesa. O carimbo pesa muito, né? É verdade que até a dipirona você Tem medo de prescrever. Você vai pensar 2, 3 vezes. E aí foi aí que eu realmente... Não, eu tenho que melhorar, eu tenho que entregar mais. E aí eu bati o pé, que era clínica médica. Sim. E foi isso. Deu certo. Eu estava formada em 2017. Em 2018 eu comecei lá no Getúlio. Certo. Entendi. Mas, Helena, tu bateu o pé que era clínica. Nesse momento, tinha dúvida entre outra especialidade? Ficava entre clínica e o quê? Ou não tinha outra? Tinha. Era o quê? Tinha. O que era? Eu já tinha um certo pezinho pro lado da dermato, mas na verdade essa parte de autoestima, de beleza, eu pensei muito em fazer cirurgia plástica. Muito. Eu rodei o opcional lá no IMIP. Cirurgia plástica? Foi, amei, assim. Amei. Então, naquele momento, a dúvida ficava entre cirurgia geral, que no caso te levaria para plástica, e clínica médica. Apenas. Porque assim, é inusitado, né? Porque geralmente a gente vai por uma linha. Então, você gostava realmente de tudo que estudava? Gostava de cirurgia de clínica? Eu gostava, mas vamos tentar contextualizar. Eu gostava muito da entrega da plástica, entendeu? Mas eu também já percebi que eu não ia aguentar aquela vida de cirurgia. Exato, né? Exato. O autoconhecimento. Isso pesou muito. Pesou, E, enfim, foi um contato que eu tive que eu achei muito, muito incrível, muito legal. Mas a clínica médica, o que realmente pesou foi o fato de que eu achava que eu tinha que aprender mais, eu precisava aprender mais para entregar mais para os pacientes, para eu ficar mais segura. E eu admirava demais, minha gente. Qualquer um, assim, dos nossos staffs, sabe? O pessoal do IMIP também, que a gente agora tem contato né, ter a oportunidade de conviver, discutir casos. Então, eu queria aquilo, eu queria passar aquilo para outras pessoas também, eu queria viver muito aquilo. Realmente, no fim, foi isso o que mais pesou, sabe? Eu até pensava em outras especialidades, mas isso aqui tem isso de bom, a plástica é interessante, esse caminho bem diferente, mas... É um caminho bem no fim, difícil. Foi essa coisa realmente do sonho, da idealização, e por isso que eu fui para a clínica. Nossa. E durante o internato, Helena, tinha esse desejo por clínica médica? Você então já estava se preparando para a prova de residência de fato? Como é que você conseguia? Vamos voltar para a Helena lá de 2016 para 17? 16. Estudando para a residência médica. Como era esse estudo, assim, conciliando tanto o internato quanto a sua preparação, né? Eu acho que tem 2 tipos, né, principais, assim, de doutorandos. Os que vão seguir o cronograma do cursinho. Naquela época não existia o médico residente, só existia, né, outros cursinhos. Ou então aquele que vai se dedicar mais realmente ao internato e vai aproveitando assuntos do internato para, enfim, revisar temas já para a residência. Eu acho que eu fui mais por esse caminho. Eu acho que eu fui uma boa doutoranda, assim. Sim, eu me dediquei bem. Sim. Então, fui mais por aí. E como eu sabia que eu ia ter algum período, né? Ia me formar no meio do ano. Então, eu estava contando muito com esses 6 meses para dar o gás. E, basicamente, foi o que eu fiz. Na reta final, eu dei um sprint final. E foi eu acho que foi o que me botou dentro das vagas. E principalmente no hospital em que eu gostaria muito de fazer a residência. E essa é uma estratégia muito válida, né? Para quem se forma, eu acredito, né? Eu não me formei no meio do ano, me formei no final. Mas quem tem essa oportunidade de se formar no meio do ano tem uma possibilidade, né? De focar. A não ser que se pegue... Caia na cilada. Né? Do plantão. Eu estou me do trabalho, exatamente. Olha, a cilada é real, viu? Você sai de quantos anos, né? Sem nada. E de repente aparece tudo assim, batendo na sua porta, plantão, dinheiro, finalmente. Como dizer eu caí um pouquinho nessa. No começo? Sim. Mas deu tempo ainda? Deu. Ai, que bom. Deu. Tu acha que até que mês, assim, tu conseguiu... Opa, não, peraí, eu preciso Outubro. Então, no começo eu tinha muito medo dos plantões. Depois de mais ou menos um mês eu vi que tava dando certo. Aí eu consegui plantões melhores, eu consegui alguns plantões bons aqui em Recife, sabe? Sim. Então eu fui.
Aí, setembro, outubro, não, assim não vai dar. E apesar de estar indo bem, tinha aquela história de se sentir, no fundo, um pouco insegura. Eu disse, não, eu preciso me preparar mais, eu preciso aprender mais. Preciso para uma residência, né? É muito diferente. Não, é muito diferente, assim. Minha cabeça de raciocínio clínico, de abordagem diagnóstica, de lidar com o paciente, né? Pré-clínica médica e pós-clínica médica, assim. O crescimento foi exponencial. Então, eu tinha aquela consciência que eu precisava disso e, apesar de estar dando certo, no fundo eu ficava... muito melhor. Perfeito, isso. Eu já entendi que é exatamente isso que ela vem trazendo e é bem interessante de perceber, né? Junta o autoconhecimento com um fato também, porque a gente sabe que realmente é isso. Eu fui doutoranda do Getúlio, inclusive, e você passa um mês ali e você já sente que você sai diferente, você sai realmente melhor. Imagina 2 anos. É uma verdadeira escolha. 2 anos. Isso é verdade. Que legal. E a tua escolha dos hospitais, assim, para a clínica médica? Como é que você já conhecia o Hospital Getúlio Vargas? Já sabia que tinha o mestre Sérgio Gondim. Grandes preceptores, né? Isso. Naquela época, a ordem de escolha, eu acredito que seja diferente da ordem de hoje. Alguns hospitais naquela época estavam começando, não era a primeira opção das pessoas. Mudou muito, né? Isso tem o quê, gente? 6 anos? 7? 2017, né? Isso. Mudou muito. Mas eu, basicamente, minha escolha, que foi totalmente diferente da escolha depois, foi muito pensando, eu quero o hospital que eu vou ser extraída ao máximo. Eu não me preocupei com distância, eu não me preocupei com carga horária, eu não me preocupei com o restante da minha vida. Eu queria uma imersão. Era entendeu? o foco total ali. Naquela época, acho que não tem problema falar, né? Era muito Barão, Getúlio, Miguel estava bem, assim, em ascensão. Sim. HC, como sempre. Então, queria um desses. Nem o IMIP ainda estava começando a decolar. Português muito no início, eu sei que muita coisa mudou, né? Mas eram esses, assim, os cabeça e eu queria ser igual àquele pessoal. Então, se eles passaram por aquilo, eu queria passar por aquilo também. Independente do que te custasse, né? Exato. Na época, o critério foi esse. Eu tinha 23, 24 anos, então a vida era outra, o momento de vida era outro. Com certeza. Nossa. Que isso é importante. A gente não pode se comparar muito ao colega, porque muitas vezes a gente está passando por um momento de vida que outra pessoa, que não cabe na vida daquela pessoa. Então, assim, quando você for pensar na decisão, acho que a gente vai falar mais, você não pode muito se comparar, entendeu? E você tem que tentar encaixar aquilo que vai te fazer o melhor resultado. E, bom, enfim, a gente vai falando, mas eu percebi que, assim, de 3 para 4 anos na minha vida, minhas prioridades eram outras, o que ia funcionar para mim era outra coisa. E eu não acho que isso vai interferir no resultado, mas é muito importante você entender, cara, aquela pessoa, ela se dedica tanto, ela parece que só vive para isso, mas... Ou você acha que a outra pessoa é muito melhor, mas, enfim, não existe uma fórmula certa. Eu acho que é isso que eu estou querendo dizer, tá certo? A receita final, a melhor receita vai ser para a sua vida. Então, cada um vai ter o seu caminho. O que te der possibilidade. Deu para entender, né? Deu para entender. Deu para entender. Encaixa, né? Permitir a possibilidade de fazer o melhor que você pode nas condições que você tem. Né? Exatamente. O que cabe na sua história naquele momento. Exato, Você era uma menina de 23, 24 anos, com essa mentalidade, mas talvez um colega que terminou junto com você já tinha 29, já tinha um filho, tinha uma família. Exatamente. Então, assim, envolve outros fatores, né? É pensar o que eu posso fazer de melhor na realidade que eu tenho e naquele momento era isso. Você queria focar totalmente nisso, não tinha outra prioridade para aquele momento. E foi a sua história, né? E minha cabeça era outra também. Sim. Mas é exatamente isso. E aí você foi pro Getúlio Vargas. Fui. E como é que foi iniciar muito a residência? Primeiro dia como R1. Minha gente. Eu caí numa enfermaria chamada 306. Eu nunca vou esquecer. Tinha uma síndrome hemofagocítica. Era um paciente com leishmaniose visceral. Primeiro dia de R1. Aí tinha um B24, super consumido, assim, com a pneumonia que nada tratava. Ele só piorava. Um outro com tuberculose, magrinho, Bem fazendo reação ao coxip. Né? E sem saber o que fazer. Aí o outro tinha um LMC, fazendo
hiperleucocitose, assim, leuco de 400 e lá vai, a gente fazendo hidroxiureia. Gente, foi uma tragédia. Eu queria sair correndo. Assim, foi um indo pra UTI, outro não resistiu. E eu, meu Deus do céu. Deus. O que eu tô fazendo na minha vida? É uma carga muito grande, né? Foi bem pesada, assim. E o residente tem muita responsabilidade, né? Sobre o cuidado daqueles pacientes. Tem. Aí eu lembro muito, assim, que o primeiro mês foi uma prova de fogo, mas aí eu vou ficar, né? Resolvi ficar e o crescimento como eu já falei aqui, é absurdo, gente. Na clínica médica é exponencial. Inclusive, eu acho que super vale a pena a gente passar aqueles meses na dermato. Eu acho que você evolui muito como profissional, entendeu? Sim. Mesmo que daqui a uns 10 anos não precise mais. Mas faz parte do crescimento, faz né? Muito isso. Se torna e pessoal um médico também, melhor, né? Exatamente. E eu acredito nisso, né? A gente tem que buscar o melhor para quem a gente vai cuidar. Pelo menos é o que eu queria para mim. Então, eu quero que cuidem bem de mim. Quando um dia eu for paciente, que a gente vai ser um dia, então eu espero poder entregar isso também. Isso, aquele cuidado integral, né? Para além de um órgão, para além de uma coisa pontual. E aí você entrou em contato com todos aqueles preceptores e realmente foi um crescimento incrível. Como você estava esperando, Helena? Foi muito melhor. Foi muito melhor. Maravilha. Sério, doutor Sérgio, Jennifer. Eu tive o privilégio de o conhecer. Doutora Jennifer também. Ela é incrível, né? Incrível, maravilhosa. Ela é. Ô, Helena, mas e aí, nesses 2 anos de clínica, em algum momento você ficou tentada já sair ou o caminho para a sub já era uma certeza? Uma sub de clínica? Porque aí você já deu o spoiler que foi nefro, e aí por isso eu queria saber. Já era um caminho certo? Já era por nefro? Ou em algum momento aí nesse peso todo ficou, caramba, acho que vou para outro caminho? E onde estava a dermato, assim? Sim, nesse momento da vida, só para entender a cronologia. Lá longe. Nem. Não era uma possibilidade. Não era. Já tinha saído do radar totalmente, assim. Nunca tinha entrado. Entrou depois como eu fui entendendo como funciona a vida de um médico. Foi quando eu fui trabalhar de verdade. Isso aí coincidiu com o momento da pandemia. Conta mais sobre isso, assim. Como é que tu chegou nesse entendimento? Eu lembro que na clínica médica eu continuava com os meus sonhos até um pouco utópicos. Hoje eu entendo que, né, a gente tem que ser... Eu acho que eu era muito nova. Talvez. Faltou a maturidade ainda não tinha chegado, puxar aqui pro chão. Aí eu pensava, eu queria salvar vidas, eu queria ser um herói. Então, eu pensei em R3 de clínica, pensei em cardio, pensei em onco, cogitei intensiva e nefro. Eita, intensiva. Mas geralmente é assim, né? Quem gosta de nefro, gosta de cardio, gosta de... Então, eu tava nessa galerinha aí. Porque nefro acaba envolvendo um pouco de tudo também, né? Eu tava por aí. Aí, acabei escolhendo a nefro. A gente roda, né? No R2. No R2. E aí eu me apaixonei, ainda fiz o opcional de oncologia para tirar a dúvida, vi que não era por aí. E acabei escolhendo, no fim das contas, a nefro. Eu tinha amado aquele ambiente. Novamente, teve muita coisa da admiração, entendeu? Eu admirava o pessoal que estava lá. E eu queria ser igual. Só que eu não pensei que admirar talvez não signifique que você tenha que seguir o mesmo caminho da pessoa. Sim, eu não tinha essa percepção, não. Em outra área, né? Perfeito. É isso. Você admira aquela pessoa. Não. Não. Você admira aquela pessoa, mas assim, não significa que você tem que seguir o caminho que ela está trilhando exatamente, né? Eu não consegui enxergar isso na época. Separar essas duas coisas, né? E outra coisa que eu já entendo muito bem é quando a gente está na faculdade, a gente tem acesso, né, e troca ideias com algumas especialidades, as principais, as grandes áreas básicas, o que realmente você precisa ter o mínimo para ser um médico, né? Mas a medicina é muito além. Eu não consegui enxergar isso. Tem muita possibilidade, gente, tem muita coisa. Então, eu achava que minha vida estava meio que limitada àquele caminho que nossos professores que seguiram caminhos acadêmicos, isso não significa que eu não queira seguir. Mas, assim, aquela coisa de realmente dedicação, quase um sacerdócio. Eu achava que aquilo era a única forma de ser médico. Mas eu entendo muito que eu era muito nova.
entendeu? Entendi. É mais ou menos aquela ideia de que eu sou médico, tipo assim, a identidade daquela pessoa é médico, tipo assim, A ela é medicina só tava isso. acima A da minha medicina estava vida. acima da vida, exatamente. Que isso Antes que é uma de coisa ser que uma a gente pessoa, fala, você né? era uma médica. Isso. Antes de ser filha, de ser esposa, de ser namorada, enfim. mulher, né? Exato. Pessoas que gostam de outras coisas, que veem outras coisas, porque a gente fica tão bitolada às vezes, né? Nesse Pois é, processo exato. da imersão da medicina, que a gente, às vezes, a gente se Que eu acho que o sistema... E não tem muito como ser diferente, porque a medicina é um curso que exige muita dedicação. Mas como tudo é construído, ele te induz a isso, né? Isso. De imersão. Então, em algum momento, eu não me via como outras coisas. Como outras possibilidades de ser humano mesmo. Então, eu achava que era aquela imersão e foi aquilo. E eu fui levando aquilo e fui vivendo aquilo. Foi sendo totalmente anulada em várias outras áreas e sendo engolida por aquela realidade. E até parece que se você não estiver nesse caminho, que é a regra, você tá errada. Você é o peixinho fora d'água, né? Suficiente, você não é boa o suficiente, você não se dedica o suficiente. Você não é um médico bom, você não tá nem aí pro paciente, você é obrigatoriamente um charlatão. Não é por aí. Parece que você precisa realmente estar totalmente anulado para caber no padrão que as pessoas da própria área consideram como o ideal. Eu lembro que na época eu parei de malhar, eu sempre treinei e tal. Melhor coisa que você pode fazer para desopilar, né? Então, ter atividades extracurriculares, extra-medicina. Então, eu não malhava, eu mal saía. Coitado do meu marido, que na época era meu noivo. Não tinha um outro hobby, coisas que eu não faço mais isso, entendeu? Hoje eu tenho meus hobbies, eu tenho minha rotina de cuidados, eu tenho tudo. Então, é isso, assim, eu caí nessa ideologia de que eu tinha que ser só aquilo. Sim. E demorou para perceber que o grande estalo foi a pandemia. Assim, para eu entender que, não, a vida nós não somos assim tão... Ou é preto ou é branco, preto no branco. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. A gente tem 1000 possibilidades aqui no meio do caminho. 1000 facetas, né? Exato. A gente pode ir por vários outros caminhos. Para além da nossa profissão, né? Sim. Na pandemia, você estava na R2 de clínica? Não, eu tinha acabado de terminar. Clínica. E emendei com o nefro. Entrei no hospital que eu queria fazer no Hospital das Clínicas, estava super feliz. 15 dias de R1, para tudo. Mas na nefro não parou, né? A nefro não parou, pelo contrário. O mundo parou e a nefro continuou. Exatamente. Aí montou... 2020, então, né? Início da pandemia foi o início da tua sub. Foi. Do teu R1 de nefro. Foi. E aí... Eu lembro que foi tipo assim, dia 15, 20 de março, começou, né? Aquelas coisas. E no HC, né? A gente tomava conta dos pacientes do transplante renal. Então, tinha os agudos do hospital, tinha os crônicos que iam fazer diálise lá 3 vezes por semana, independente do que tivesse acontecendo no mundo. E se independente de pandemia, tem que fazer a diálise, né? Não tem como. Não tinha como. E ficou, acho que, 2 andares Covid lá, fora a UTI Covid. E quem dava o parecer era a gente, né? Acabou que em algum momento, até a gente mesmo, na época como residente, assim, a gente quis entrar para aprender e tudo mais. Aí foi bem pesado, né? Eu lembro de... Também teve uma coisa pessoal. Meu marido pegou, né? Meu marido pegou Covid. Sim. Tipo assim, fim de março de 2020. Eu acho que tinha, tipo, sei lá, 100 casos em Recife. Meu marido era um deles. Meu Deus. E não foi bom. Emocionalmente. E foi um... Não, ele internou, desaturou, perdeu 10 quilos, fez lesão cutânea. Senhora. É o quê? Foi, com 29 anos. Meu Deus, Helena. Passada. Foi. Certamente pesou muito, né? Ai, tinha acabado de casar, eu vou ficar viúva, meu Deus. Meu Deus! Foi ruim. Foi. Muito difícil. Assim, ele desaturou pra, tipo, 91, 92, aí pronava, melhorava. Mas 29 anos. Ficou internado. Você já vai se preocupar, né? E assim, é uma loucura, ninguém esperava. Exato. E o início de uma pandemia, de uma doença que a gente ainda não ninguém sabia. Ninguém sabia diagnosticar direito, tratar direito. Não tinha tratamento, na verdade. Né? Isso. Tava começando, né, aqueles tratamentos, mas enfim, era... Muito difícil, não foi? Realmente. Foi. Aí teve isso e uma sobrecarga grande. A gente viu muito paciente
do transplante falecer, eles Claro. não ficavam bem, não, sabe? Eles Se pegassem, quando pegavam, complicado. Eu lembro de uns 5, pelo menos, assim. E acabei indo para o hospital de campanha, né? Tinha colega meu, R+, meu, que estava na diária. R+ da clínica, da época da clínica. Sim. Então, estava na diária de hospital de campanha. Eu moro na Rua da Aurora, então eu morava do lado do hospital de campanha. Então, eu via as ambulâncias chegarem. Caramba, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer minha parte. Coisa, Né? Eu trabalhava no hospital privado, que era o meu plantão fixo. E aí, a gente foi alocado para o Covid e UTI. E também, nesse meio tempo, eu tinha feito um concurso do governo do estado, chamou um monte de gente para entrar. Aí foi aí que eu entrei na restauração e botaram a gente no Covid. Então, foi Covid na residência. Tempo inteiro. Aí, aquilo foi, né? Eu acho que eu também, assim, peguei uma carga muito grande de trabalho e isso me fez, por um lado, foi bom. Me fez perceber que não dava para seguir esse ritmo por muito tempo e que eu tinha que encontrar formas que eu conseguisse viver os meus outros projetos de vida ao lado da medicina. Então, juntou isso tudo, sabe? Sim. Aí, isso eu mantive por um tempo. Acho que, na verdade, foram 2 meses de muito plantão. Depois já dei uma desafogada. E a nefro acontecendo, a residência acontecendo. Mas aí eu lembro que desde o meu primeiro plantão de fim de semana na nefro, eu já fui, assim, percebendo que não era por aí. Porque na época era muito puxado. A gente tinha que, quando era seu fim de semana de evolução, então a gente chegava às 6 da manhã, porque tinha que abrir a diálise. Só saía às 7 da noite. No outro dia também 7 no domingo, até pelo menos 1 da tarde. E ainda poderia ter alguma coisa de intercorrência ao longo do fim de semana e você tinha que chegar. falarem com você. Não necessariamente você tinha que ir, porque tinha os plantonistas, mas ficava. Um sobreaviso, assim. Minha gente, você ficar de 6 às 7 da manhã, 6 da manhã até às 7 da noite, trancado no hospital, assim, eu ficava... Você eu já foi fui vendo que não era por aí. Que não era por aí, né? Que eu idealizava, que eu achava lindo, que eu admirava muito, mas não ia dar pra mim. Não dava. O caminho não era algo... Não dava pra mim. Aí foi isso que eu fui entendendo, que eu não tinha que seguir um roteiro fixo do que me foi mostrado ao longo da faculdade. Sim. Mais ou menos isso. Ô, Helena, e como é que você conseguiu desconstruir essa ideia? Porque é difícil, né? Você passa por 2 anos de clínica, Isso. aí vem a sua subespecialidade, que aparentemente era o que você tanto queria. E como desconstruir toda uma ideia que você criou na sua mente, você já estava tão inserida, né, nesse processo. Foi um trabalho de meses. Eu fui entendendo aos poucos. Isso não foi de uma hora para outra, foi realmente aos poucos. Então, em algum momento, eu percebi que Bianca era minha R igual da nefro. A gente comentava alguma coisa assim, que estava pesado. Eu fui percebendo que eu comentava demais. Eu fui percebendo que, em vez de estar empolgada, eu estava mais reclamando do que, né, comemorando o fato de estar lá. Então, eu fui percebendo que tem alguma coisa errada. Sim. E aí, eu lembro muito assim, que um dia não vai dar para mim. Foi muito do nada. Eu primeiro senti que não ia dar, que eu precisava me afastar. E aí, quando eu me afastei, eu fui entendendo. Não foi rápido, sabe? Não foi uma coisa, um insight, assim, que você tem claramente. Não foi. Eu entendo isso muito mais hoje, que eu tô com 30 anos, que... Enfim, né? Eu tô em outro momento de vida. Que você descolou daquele pessoal momento, mesmo. né? Claro, você refletiu, olhar de longe, né? E você, aparentemente, assim, se deu tempo também, talvez, né? De pensar, refletir. Passou alguns meses ainda na residência. E como é que foi a decisão? Eu acho que eu pedi para sair na metade de julho. De 2020? Uns 4 meses e pouco de R1. Aí fui conversar com a chefe, era a doutora Lucila, ela tentou, não, veja bem, me deu 1 mês de férias, assim, fiquei em casa. Aí já fui, né, aí eu já fui pensando, acabei tive uma oportunidade de entrar em ensino, acabei conseguindo um ambulatório de clínica médica na FMO e também na preceptoria da Uninasal, lá nos servidores. E isso eu amo, sempre gostei.
E aí eu fui vendo, olha, como é bom esse trabalho aqui, como é mais leve. Como eu gosto de Existem ensinar. outras coisas. Ela ensina muito. Que legal. Isso é verdade. Eu gosto, eu realmente gosto. E você se identificou, né? E aí você viu, caramba, isso tem outras possibilidades, entendeu? Para além E do aí que eu fui pensava, vendo, aí acabou minhas férias. Aí eu não sei ainda, ela fique mais um mês em casa. Aí eu, tá bom. Ela ainda estava tentando. Aí Mas foi a doutora Denise. nesse momento já veio alguma dúvida, tipo, não quero dermato, não quero mais nefro, quero dermato, ou só não queria nefro? Eu só não queria nefro, já não conseguia me ver mais em nada da clínica médica. Meio que aquele como se estivesse fechando castelinho, mesmo aquele sonho. ciclo. Tá, foi bom, foi importante, aprendi muito, mas não é o que eu quero pra minha vida. E eu lembro muito assim, eu olhava os staffs da clínica médica, gente, eles eram um grau assim de, sabe, do quanto a medicina estava na vida deles. dedicação. Que a dermato tá também, mas deixa eu ver como eu posso explicar. É muito questão de como você organiza o seu dia, sabe? A carga horária. Sim, de entrega. Eu não estava disposta àquilo. Eu queria chegar ao fim de semana e poder ter um fim de semana livre, de vez em quando, e viajar tranquila, sem me preocupar com o celular, dormir em casa. Eu sofro até hoje com plantão noturno. Não sei se vocês sofrem também, mas... Então eu fui percebendo, não, isso aqui não vai dar para mim, não. Quando eu via como o Serginho, como o Jay, eram extremamente ali... Porque parece que eu vou menosprezar as outras áreas, mas não é isso. Era um tipo de dedicação, de fazer a medicina que não ia funcionar para mim a longo prazo. Não cabia na sua história naquele momento, na hora que você imaginava para você. Você não se via nesse... E eu demorei muito, assim, para entender isso. E aceitar. Aceitar, exato. Mas aí... Perceber e aceitar, né? E aí, um belo dia, acabou os 2 meses, ou eu voltava, ou, né? Eu disse, não vou voltar. E fui tentar entender como eu queria ter a medicina na minha vida. Aí, fiz psicólogo, até hoje, e fui tentando entender minhas ideias e fazer de forma mais racional. Então, do que é que eu gosto? Eu gosto de estar compartilhando com outras pessoas, gosto de estar ali ensinando. Vi que gostava do ambiente de ambulatório. Descobri que um negócio chamado carga horária comercial é espetacular. Sério. Porque antes eu achava que trabalhar 24 horas por semana, 36, no esquema de plantão era muito bom. Eu me livrava ali, sei lá, em um dia e mais um pedaço de um dia, e o resto eu ficava ali. Não, eu descobri que eu adoro horário comercial. Então, fui entendendo. E aí, eu fui pensando, abri minha mente. Eu vou pensar em todas as possibilidades possíveis. Aí, lembrei que gostava daquela história de cuidar de pessoas, de meio que consertar da plástica, que gostava de procedimento. A nefro tinha algum procedimento, né? O que eu cogitei fazer dentro da clínica médica envolvia procedimentos. E aí eu fui feito assim, peguei uma listinha, fui riscando aquelas que não cabiam, fiquei com algumas e vi que a dermato poderia cair muito bem. Aí, a esposa de um primo do meu marido, ela é dermato, e ela é staff do CEDE, Isabela. Aí foi até uma ideia da minha psicóloga. Ela disse, vai acompanhar ela? Ela, boa ideia. Falei com ela disse que eu podia ir. Quando eu fui, gente. Existe como assim? Dentro da medicina. É outra realidade, sabe? E assim, foi uma manhã de cirurgias e foi incrível, foi rápido, foi dinâmico, foi resolutivo. E foi muito bom. Tipo assim, a gente tirou câncer de pele, reconstruiu uma orelhinha, fez biópsia. Você fez coisas realmente que tem propósito, entendeu? Desconstruir aquela imagem que eu tinha de, futilidade. E aí eu vi que, poxa, tem um mar de opção aqui dentro. Então é dermato. Uma manhã então, foi suficiente? Foi. Eu não consegui acompanhar muitas vezes ela não, mas eu lembro já dessa primeira manhã. Aí foi engraçado, porque eu cheguei... Ela disse pra eu chegar às 8. Aí eu cheguei, tipo assim, 8h05, correndo. Meu Deus, eu tô atrasada. Eu sou uma farsa, vai dar tudo errado. Cadê o
pessoal, não, as residentes estão chegando, a doutora Isabela está chegando. O pessoal chegou 8h30 da manhã, tranquilo, conversando. Eu, como é isso? Não conheço. Eu não tô entendendo. Doutora Isabela Costa. É. Ai, maravilhosa. Ela é. Ela foi uma das minhas professoras da faculdade. Ela é doutora. incrível, né? Ela é ótima, gente boa demais. Pronto. Eu falei, peraí, isso é medicina e... Então, é isso que eu quero dizer, assim, a gente deixa de ter contato com muita coisa, sabe, ao longo do curso. E tem um mar de possibilidades, a medicina tem um mar de possibilidades. Quando eu percebi isso, foi realmente, assim, a virada de chave de que eu não devia terminar uma coisa só porque eu não queria dar o braço a torcer, entendeu? Tão importante isso, né? E corajoso. Corajoso. Deu medo, deu muito medo, deu. Eu imagino. E você foi com medo mesmo, né? Sim, mesmo com medo, mas sabendo que você precisava mudar. Aí eu pensei, dá medo de mudar, mas me dava muito mais medo passar o resto da minha vida fazendo uma coisa que eu ia achar ruim. Eu ia virar uma pessoa ranzinza, isso interferir nas minhas relações pessoais. No seu cuidado com os pacientes, com certeza. Claro. Eu não ia conseguir ser aquela médica que eu idealizei, sabe? De estar ali disponível. Então... foi isso. Então, me dava muito mais medo eu ter que passar o resto da minha vida trabalhando em plantão, ou como clínica, ou nefro, meu Deus. Então, continuo admirando. Eu acho médicos, assim, geniais, inspiradores. Mas eu vi que não cabia para mim, não. Foi isso. Não cabia na sua realidade, né, Helena? Tão interessante nessa trajetória, né? Você iniciou querendo, assim, clínica, sendo muito inspirada pelos seus preceptores, se formou como clínica. E aí escolheu nefro, também muito assim inspirada em outros preceptores, mas você ficou tão imersa, aparentemente, pelo que eu entendi, Helena, naquele sistema da medicina, como parece que é sacerdócio, né? Que você tem que envolver toda a sua vida e a medicina no centro, né? E aí acaba que às vezes, né, a gente se perde nesse processo. Se perde. E aí parece que você pode até ter se perdido, mas aí você, até acho que a própria tua vida pessoal te deu um alerta. Aqui, Deu. Vamos parar para pensar, Helena. Ainda bem que médica você quer ser, encaixando na vida que a Helena, para outras coisas, né? Para além de outras coisas, quer conquistar. Exatamente. E aí é muito bom esse seu exemplo, assim, sabe? Pra gente parar para pensar e ver o que é que a gente tá querendo, tanto da medicina quanto da nossa própria trajetória, né? Uhum. Pra gente, às vezes, e não pensar que isso é perda de tempo. Na verdade, foi o seu processo. É sua vida, entendeu? E essas decisões que às vezes a gente tem que tomar. Tu também, né, Tati? Tu mudou de profissão. Eu acho muito mais corajoso. Eu continuei na medicina. Eu só mudei o caminho, mas de jornalismo para medicina. Aí amiga, sim, viu? Aí sim. Tem medo e tem coragem. Tudo junto ao mesmo tempo. Mas quando a gente tiver 50 anos... não vai fazer diferença. Então, você tem que pensar realmente no seu objetivo final e com o que você enxerga para sua vida, sabe? Então, eu entendo que quando a gente é muito novo, a gente não tem maturidade mesmo para entender certas coisas. E é com o tempo que a gente vai entendendo. Então, para quem se forma muito novo, realmente é a experiência de vida que vai ter que acontecer para você entender. Mas, assim, não tem problema você errar uma escolha, uma decisão. O que importa é que se você percebeu que não está pelo caminho que está te deixando 100% feliz, vale a pena mudar, entendeu? O risco, a coragem, muito pior é você ser infeliz o resto da sua vida. É aquele passo atrás que te oferece um caminho inteiro pela frente, né? Que é muito difícil, né? A gente fica, vai em frente, não desiste, nunca volte. Eu lembro de muita gente dizendo, mente, né? não larga, termina. Se eu tivesse terminado nefro, é claro que eu não tinha estudado para dermato. É óbvio, eu ia estar trabalhando como nefro. Sim, provavelmente. Com certeza. Ainda bem que eu larguei. Ainda bem que você deu ouvido ao seu coração. Então você largou nefro em julho de 2020. Foi. E quando decidiu pela dermato? Demorou. Eu acho que setembro, outubro. Mas aí estava em cima da prova, fizesse prova esse ano? Fiz e não deu certo. Mas tu estudou foi uma pouco, tragédia. Né? Fiquei até ali, sei lá, entre os 20 e 30, mas não deu certo. Aí foi ruim. Foi um baque? Foi. Aí eu também disse, olha, eu não quero passar por isso ano que vem. Então, se eu não quero passar por isso ano que vem, eu tenho que decorar
tudo. Eu tenho que ler tudo, então eu vou ler tudo. Sim. Porque essa prova daqui é complicada, né? Muito complicada. Sim. Ô, Helena, mas e aí nesse momento que tu viu teu nome lá, não aprovada em dermato, bateu algum arrependimento? Uma Não, ex-R1 de nefro. Não. E nesse momento eu já estava muito bem. Eu estava na FMO, estava na Nassau, estava gostando do que eu estava fazendo, estava entendendo tudo muito melhor. Estava leve, assim, estava bem tranquila. de ter dado um basta aquilo, sabe? Então era algo que estava bem resolvido mesmo, né? Isso é muito importante. Super. Em algum momento eu cogitei fazer uma subclínica, mas por medo de não passar no listão no ano seguinte. Sim. Mas aí não era ninguém me deixaram. desejo Quem estava do meu genuíno. lado disse: você não estudou para isso? Vá porque você realmente quer. Coragem, não corra não. Deu certo depois. Exatamente. É assim, Helena não só teve coragem de mudar de carreira, assim, né, de especialidade, que eu quero dizer médica, como escolher a mais concorrida. Porque, assim, é difícil, gente. Luta. Realmente é muita luta. É. Você tem que realmente estar, assim, você tem que querer demais. Abdicar. Tem. E outra, abdicar de tantas outras coisas que você já tinha uma vida. Que você são possíveis também para aquele momento. Né? Isso. Mas assim, você já tinha uma família, já estava casada. Já. Né? Já tinha passado por 2 residências, queira ou não queira. Então, e aí você... Eu fui R1 3 vezes. Meu Deus. Nossa. Já pensou? Agora eu tô pensando. Realmente. Realmente. E assim... e decidi optar pelo o curso mais concorrido do concurso. Foi. Quando eu vi que é dermato. Bora, né? Bora. E aí, como é que você se reergueu? Que eu acredito que você deve ter se reestruturado, assim. Como foi, vamos falar agora da tua preparação para a prova de dermatologia, assim. Como era a tua estratégia de estudo? E aí pode fazer até um comparativo com a Helena que estava estudando para nefro, com a Helena que estudou para clínica ainda como doutoranda. O que você foi aprendendo? Mudou tudo, assim, sabe? Eu lembro que eu estudei na época do R1 de clínica. Tinha um porém de eu me sentir um pouco mais tranquila, porque tem mais vagas, né? Mas eu lembro que eu me dediquei muito ao internato, que eu me dediquei a trabalhar. Então, eu fiz o básico. O básico. E eu lembro que naquela época, eu acho que pelas circunstâncias, eu tinha mais tempo. Então, eu fazia muito resumo. Eu não era... Você perdia tempo fazendo seus próprios resumos das aulas. Enfim. Eu nunca fui muito de aula, eu não consigo. Eu me distraio, mas eu sou de ler. Eu consigo me fixar lendo. Então, eu ia lendo, marcando, escrevendo e tal, fazendo fluxograma, era mais ou menos o que eu fazia. Pro de clínica médica. Certo. Foi mais ou menos semelhante pro de nefro. O de nefro já era um pouco mais tranquilo, porque era aquilo que eu tinha passado 2 anos vendo. Então, era mais refinar, entender como a banca fazia. Então, fazia muito mais sentido eu ver as questões da CSPE. As questões passadas da banca que você queria. E aí eu lembro que o meu médico residente estava bem começando a entrar em alta e fiz a revisão deles e foi isso. Foi pegar macete de prova. Que é bem a pegada da revisão deles mesmo, né? De dar, tipo assim, como é que essa banca quer e o que você precisa saber para acertar essa questão, né? E eu achei que para subir funcionou perfeitamente, sabe? Já tinha feito clínica médica direitinho, já estava tudo mais ou menos ali. Precisava organizar para fazer questão de prova. Então, foi isso que eu fiz. Foi uma preparação mais rápida. Aí a gente se juntava, eu e meus R iguais, estudava. Fazia questão junto, discutia junto. Era uma coisa mais dinâmica, mas eu lembro muito de questão nessa fase. Né? E aí, quando eu tentei a primeira vez dermato, eu fui meio assim, né? Eu já passei, pode ser que eu passe de novo. Aí eu não passei. Já conhecia a banca, né? Tinha essa vantagem. E tinha 2 aprovações, né? Enfim, nas costas, digamos assim. E não passei. Eu disse, opa, peraí, aqui é diferente. Aqui, para essa aqui... eu vou ter que... E aí, o que eu tinha percepção muito clara. CSPE, você não sabe o que vai cair. E eu queria aqui. Eu já estava casada. Então, assim... Teu foco era Pernambuco? Pernambuco. Né? Certo. Fosse SES, ainda ia, né, ter o desdobramento para a Enare, mas foi nesse ano que teve. Ou o CEDE. Não teria nenhum problema de fazer lá. Nenhum. O CEDE que fica na Santa Casa daqui, né? Isso? Que é a especialização, mas excelente. E aí eu queria ficar aqui, eu não estava disposta. Então eu disse, se eu não quero correr o risco de não passar, só tem um jeito. Eu ler tudo.
é eu saber tudo. Então, vou fazer todas as provas, Eu fiz muita Meu questão, Deus. eu fiz muita questão. E devorei muita apostila. Eu não era muito de aula, então eu devorava. Entendi. Interessante, né? Cada pessoa é de um jeito, né? A gente tava Alguns vendo que já mais passaram, né, já disseram que assistiram todas as aulas. E agora a Helena não gostava de aula. Se tu mais da prestar atenção em leitura. seminário, lá na Dermato, eu começo a me distrair e tal. Não, eu sempre fui mais de É o perfil um livrinho. dela, Eu mesmo. sou assim. Sempre fui. E a questão dos teus resumos? Você utilizou muitos dos teus resumos lá no passado? Ou chegou a refazer? Ou não utilizou essa estratégia? Eu vi que não ia servir. Na Por verdade, quê? eu já tinha me desfeito de tudo. Da clínica Certo. médica e da... Não tinha mais, Não assim. tinha. Mas eu percebi Página que... virada, literalmente. Foi. Tudo fora. Alguém quer, se que alguém quiser, tô dando. Dei, inclusive, dei um monte de coisa. Aí, na verdade, eu percebi que não ia dar tempo. Entendeu? Eu disse, eu adoro fazer resumo, adoro escrever, mas não vai dar tempo. Eu vou ter que otimizar meu tempo. Eu ainda continuei trabalhando, acho que é o total, deixa eu fazer as contas. Por semana. 24, mais 8, 32... 40 horas 40 semanais. horas semanais. Sendo que, 24 de plantão, que é o da restauração. Certo. E a preceptoria? Eram 4 turnos, era uma coisa muito tranquila. Eu chegava, sei lá, 8h30, 10h, 11 horas eu tava indo embora. Era uma coisa mais leve. Certo. Aí foi assim. Então, eu disse, não, eu vou ter que dar o gás. Se eu quero fazer essa prova, é para dar 100%. Então, eu vi que eu tinha que ler tudo, fazer todas as questões. Então, fiz, não só daqui, eu fiz várias bancas. Eu não consigo lembrar mais. Aí eu lembro que no médico eu gostava muito da parte de montar suas provas, né? Então eu botava um tema. Eu lembro que eu era muito ruim em cirurgia. Eu era péssima. Era meu calo. Então eu montava assim, pegava um tema, sei lá, abdômen agudo. Então eu montava questão de tudo que era banca de não sei quantos anos e fazia. Eu fiquei mais nas questões. E tu tinha e meta... leitura de complementar o que eu precisasse complementar. Certo. Tu tinha meta de questões? Tu se estabeleceu assim? Número de questões que eu preciso chegar por semana, por mês? Não, eu fui muito mais pelo tempo que eu tinha que estudar por dia. Entendeu? De horas mesmo? Líquida, digamos assim, de estudo? Mais ou menos isso. Certo. Assim, eu lembro que eu fiquei com uns 2 dias totalmente livres na semana, no meio da semana. Esses dias eram só para estudar, não fazia mais nada. E nos outros turnos eu ia encaixando. Mas, diferente de lá atrás, eu mantive outras atividades, né? Um hobbyzinho, sair com os amigos. Eu dei uma sumida, mas não tanto. E autocuidado, né? E malhar, desopilar, ter uma válvula de escape. Isso aí eu já fiz totalmente diferente. Eu já entendia que eu ia precisar disso. Que todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Então, a atividade de hobby que tu escolhia era a academia. E eu comecei a aula de piano ainda. Inventei isso. Maravilha! Porque eu sei, até hoje. Eu dei uma olhada, já sei que você tem uma história com a beleza também, né? Com o da moda e tal. Foi. E aí, essa decisão, fala um pouquinho sobre isso também. Conta pra gente um pouquinho. Com 15 anos, aí eu comecei a ser modelo, né? Uma prima minha me botou, aí fiz alguns trabalhos. E aí trabalhei, entrei na faculdade e com 20 anos aí o pessoal vai achar que eu não, essa menina não sabe o que quer. Aí eu resolvi participar do concurso de Miss Recife. Que legal. Tinha um prêmio de 20 mil reais naquela época, 20 mil reais. E eu era muito dinheiro. Eu ia fazer a festa. Tu estava em qual período da faculdade? 3º. Eita. Gente. E aí participou do Miss Recife? Fui pro Miss Recife, aí ganhei o Miss Recife. Ganhei o Miss Recife. Fale lento pra gente. Não, pois é, minha A mulher ganhou o Miss Recife. Foi. Depois eu fui pro Miss Pernambuco, ganhei o Miss Pernambuco. Apenas. Foi. A gente tá adiante, entendeu? Adiante, dermatologista, futura dermatologista, clínica, Fernefro, ganhou o Miss Recife, Miss Pernambuco. Miss Recife. Por Então, favor, assim, né? Ela fala com simplicidade, como se assim, nada. Eu tô com vergonha. Oh, meu Deus. Acha que eu sou louca. Não, você é muito corajosa. É uma história assim, inspiradora. Não, isso aí realmente eu nunca tive medo, não. De desafio novo, isso aí eu tenho. Eu sei que eu não tenho medo de quebrar a cara.
Aí pronto, fui Miss de Pernambuco em 2013, Em fui qual pro Miss período? Brasil, Tu não foi- ganhei o Miss Eita! Brasil. Não, é mesmo? Tu foi pro Miss Meu Deus. Passei eu na Band, sempre- assim. Foi. Provavelmente eu assisti. Eu tenho essa lembrança, gosta? porque eu adoro, assim. Sempre Deve gostei ter muito visto. de assistir. Eu Foi. acho que sim, porque esse Que nome nunca foi... experiência, Foi menina. massa. E eu assisti, era na Band Foi mesmo. massa. No meio do curso de medicina. Foi. Meu Deus. Aí eu fui, né, pra final em algumas... Mas Aham. Não, não, mas aí não dava pra fazia ser... boa em tudo. Não dava. Poxa, mas que Foi. experiência Ainda massa. cogitei trancar, mas aí... Segurasse. Não, levei. Foi melhor. Foi? Foi melhor, Foi Tu melhor. não se arrepende? Seguiu... Na época eu fiquei um pouco, se eu tivesse trancado, talvez teria eu tivesse acontecido? avançado no Miss Brasil. Parei no top 10. Eita. Né? Olha, Helena, quem te sucedeu no Miss Brasil? No Miss Pernambuco, na verdade. Rayane. Rayane. E depois Sayonara. Não sei se tu lembra. Não, eu só conheço Thalita Martins, que é a Miss Pernambuco, Foi que é de Serra depois de Talhada. Sayonara. Foi depois, né? Da É. tua É da minha cidade. Fui eu, maravilhosa. Rayane, Sayonara, aí Thalita. Se eu não me engano, foi assim. É isso mesmo. Que Eu massa. sempre acompanhei, eu gostava. Ela foi em 2017, né? Eu acho que teve uma Martina que foi campeã brasileira. Martina Brant, em É, a própria. 2015. Isso. É. Eu não tenho esse background. Ah, eu só... adoro. Eu parei já faz um tempo Belíssima. de assistir, mas eu adorava. É. Então, sempre eu tinha esse nome de Helena na cabeça. Muito provavelmente eu vi ela na Viu, Band. com certeza. Deve ter visto. Foi. É, Helena, Ah, que tinha história. que ter essa parte dessa história Tem. também. E aí, no meio Tem. da faculdade, Sim. no caso, essa decisão, assim, de aí nesse período, que tu mantinha essa atividade física, também tinha a ver com isso. Já era uma atividade que você já tinha da sua vida de um tempo, já né? tava meio que enraizado em mim, né? Então, essa coisa de beleza e tal, Sim. autocuidado. Aí já tava lá e, enfim. Só que você tinha que voltar a fazer, Foi uma né? coisa Olhar também novamente que pra quando isso, né? eu tava na nefra, minha gente, pelo amor de Deus. E já faz muito sentido, assim, com a especialidade que ela tá hoje, É. né? Teve um certeza. pouco de estratégia no mundo nesse Miss sentido tem também. muito desse incentivo, né? Da beleza, da performance e tal. que é bem Tem interessante. um pouco é de estratégia de mercado também. A gente tem que Claro, aprender né? a pensar como Sim. mercado, marketing. Eu também acho que não adianta. Uma coisa que eu aprendi, não dei muito murro de ponta de faca. Eu não tenho um cara de nefro, eu não tenho um cara de uma grande clínica. Não dá, quem vai comprar essa? Como dermato, eu acho que eu me comprar melhor. Então, isso pesou também, Isso sabe? é importante e ninguém ensina isso a gente na faculdade. E é então, meio que um assunto que ninguém quer falar também. e Ninguém quer tocar muita nesse gente fala... assunto, mas isso é Posicionamento, né? fundamental, porque Posicionamento no mercado. Gestão de Isso. pessoas, posicionamento de mercado, a gente não escuta falar isso na É. faculdade, né? Não. Parece que é proibido, que são assuntos assim que ninguém pode tocar. E né? não, pelo contrário, você tem que ter coragem de quebrar, enfim, paradigmas, estereótipos. Você sendo assim, um assado, você pode ser o que quiser. Pode, mas vê, tem caminhos mais fáceis. Sim. Tem é uma caminhos decisão dos sua. quais você pode se beneficiar. Isso, Então, teve um pouco disso também, claro. quando eu escolhi dermato. Teve foi. É um caminho mais fácil, mas olha, até chegar... Não, mas fácil Demanda- assim, não foi muito fácil. demanda muito É. trabalho, como a gente estava falando, né? É. Como você teve que se refazer, se reestruturar todinha pra... Tive financeiramente e tudo. Imagino. Assim, dar uma É. desacelerada e coragem. O que mais deu medo foi assim, quando saiu, né? Acho que naquele ano foram 6 vagas. Então, Menos ainda. Meu Deus, muito É. pouco. tinha uma trancada e saíram as do Enário, uma banca nova. Eu disse, caramba. Foi o primeiro ano do Enari. Foi. Aí eu O Enari, pensei- que é o HC, né? Que é o único É. hospital aqui de Pernambuco que tá dentro É. do Enari. Aí eu pensei, 3 vagas. e se eu fizer anestésia? Ah, Eita, Tem ainda mais teve vaga. essa. Quase Pensasse. botei rádio na especialização de MIP. Quase. Meu Sim. Deus. Mas, aí... Mas você manteve o seu... Foi, com um a sua empurrãozinho de decisão. quem tava do meu lado também, pra Rede dar de aquele apoio. apoio. Foi muito importante. Foi, demais. Demais, porque senão eu ia acabar me auto-sabotando. Uhum. Por Entendeu? medo, talvez. Com certeza. Mas aí não rolou a autossabotagem, eu botei dermato em tudo. E aí consegui, né? Entrar pela SES e pela prova do IMIP. Aí Perfeito. fiquei pela SES, e eu queria lá no IMIP. Ah, já era decidido que seria Já, MIP. já, eu já também já me visualizava lá, já me visualizava naqueles espelhos d'água. Eu fui da Federal, mas eu sempre fui Sim. fã do IMIP, sabe? Eu rodei GO e rodei cirurgia plástica, que eu falei, o hospital funciona, né? O hospital Tem é tudo. é bom, tá? Eu acho agradável estar lá, sabe?
Passei 2 anos no Getúlio, que eu amava, mas era um hospital muito difícil para a gente trabalhar. Muito. Sim, estruturalmente falando, né? A localização também, enfim. E aí, totalmente diferente de quando eu escolhi fazer clínica médica, que eu fui basicamente pelo que eu expliquei, do mais difícil, mais sofrido, mais... Não, quando eu fui para dermato, eu quero um lugar Mais bom, mas agora. eu quero apoio, eu quero estrutura, eu quero poder resolver a vida do meu paciente sem me precisar me desgastar tanto. Porque no Getúlio, assim, o Getúlio é um hospital cirúrgico e tem uma ilha clínica, que é a clínica médica e o pedacinho da geriatria. O hospital é cirúrgico. Você não tem uma interconsulta. Você não tem interconsulta, assim, forte de outras especialidades. Até tem, mas se eu precisasse de alguma coisa mais assim da cardio, eu tenho que pedir favor para transferir para o IMIP, para o CAP. De reumato, muitas vezes acabava indo para o HC. Então, eu ficava me desdobrando muito, assim, para resolver a vida dos pacientes. Eu disse, rapaz, eu quero estar num lugar que eu não precise me desgastar tanto para conseguir resolver. Aí o IMIP pesou muito nisso. Entendi. Deslocamento também. Claro. Quando a gente faz uma decisão assim, pensando no... todo mundo fala super bem, mas se lembra você 2, 3 anos da sua vida indo para esse lugar todo dia. Então, assim, lembrar da hora que você vai acordar, do trânsito. Tudo sério, isso pesa. Tem que ser estratégico mesmo, né? Você foi realmente bem cirúrgica, né? Dessa vez eu fui bem mais racional, Mas é interessante perceber que agora, nesse momento da vida dela, já tinha chegado a essa maturidade, esse limite, que não tinha naquela Lena de 24 anos, que não queria nem saber de nada, eu só queria onde eu pudesse suar mais, ser mais difícil, independente do lugar. E aí vai sempre para aquela questão que a gente pensa, né? É o caminho que a gente vai se construindo. Isso. Talvez mesmo aquela Lena de 23, optando pela dermato, não tivesse essa maturidade, né? Quisesse o quanto mais difícil, não pensasse em conforto. Então, assim, a gente vai se fazendo, né? Se construindo nesse caminho, a gente vai construindo essa maturidade, vai vendo o que é que mais importa, o que é que pesa mais. E isso tudo é o nosso crescimento, né? Olhando retrospectivamente o teu caminho, é simples, assim, de falar agora. Mas tu que passou e que viveu, sabe o quanto foi difícil essa construção. O quanto que deve ter chorado, sofrido, para construir essa casca, né? Essa maturidade que te levou a esse raciocínio que a gente disse que é muito cirúrgico, porque tinha uma outra maturidade para olhar para essa decisão, né? Que a gente não tem como se... Você não se culpa daquela decisão de antes, né? Não. Assim... Eu acho que foi bom. Como é que eu... Necessário. Com a cabeça de 24 anos, se entrasse na dermato, eu não sei se eu ia aproveitar 100%, se eu ia ter a melhor postura. Eu aprendi muito. Então, acho que as coisas foram como tinham que ser, entendeu? Sim. Foi importante demais para eu crescer. Né? E depois as experiências profissionais que vieram com a clínica médica. Então, eu acho que foi do jeito que tinha que ser. Claro que se eu pudesse escolher, não, eu quero ser madura e tal, e fazer uma residência, só eu teria escolhido, mas acho que você não deve ficar se culpando. A gente não pode ser muito duro com a gente nesse sentido de ter feito uma escolha e evoluir na vida e amadurecer e entender que, poxa, essa escolha poderia ter sido outra, poderia ter sido melhor, né? Então, é muito sobre isso, é autoconhecimento, percepção, coragem. E pronto, e se for para mudar, muda. A vida é uma só. Então, você tem que fazer aquilo que vai te fazer feliz, que vai te entregar um propósito bom. Estava até pensando sobre isso ontem, porque, enfim, né, essas novas fases e tal. E, assim, eu estou feliz na medicina de uma forma que eu nem consigo mensurar. Que legal. A dermata é incrível, viu? Se descobrindo. A dermata é muito legal. Eu estou louca para virar R2. Em breve. Porque ela vai ser minha R3, entendeu? Vai ser massa. A gente vai aprender muito. Vai, a gente vai aprontar muito lá. Muito bom. Vai. Ô, Helena, e chegando só um pouquinho antes da assim, a aprovação propriamente dita, né? Como é que foi tua preparação, já chegando pertinho da prova? Que era o grande dia, que era o teu sonho. Mudou alguma coisa? Meses antes, semanas antes. Isso, porque agora eu percebo que você estava assim, não, esse é o meu ano. Foco total naquilo que você queria. Diferente até daquela Helena lá para a clínica médica, né? Que em setembro, outubro, vamos dar um foco aqui melhor na prova, que a prova está chegando. Acho que agora você estava muito mais seguindo todo um repertório, teu repertório e seguindo um eu tava seguindo o cronograma. Agora o cronograma, as suas questões,
fazendo o que tu mais gostava, que era de ler, que, enfim, funcionava para você, beleza. E teu método ativo de revisão através por questão. Mas chegando um mês antes da prova aí, o que é que mudou? Questão demais. Questão. E eu lembro que eu repassei muitos plantões. Sim. Eu aumentei a carga horária, né? Assim, de estudos, digamos. Diminuí a carga horária de trabalho. Então, acho que em novembro... Eu acho que o Enari foi em dezembro. Foi no início de dezembro. Então, em novembro, eu dei uma acelerada. E eu lembro que eu fui muito nervosa pro Enari. Muito nervosa, gente. Eu tremia, assim. Nossa. Até foi melhor, né? Eu acho. Talvez. Foi bom. Antes da CESPE. Que eu tirei a atenção. Foi bom. Porque nesse ano a CESPE foi 23 de janeiro, que foi meu aniversário. Aquela história. Tati tem todas as datas decoradas do cronograma. Foi 23 de janeiro. Foi no dia do meu aniversário. Aí eu não vou esquecer. Foi a minha primeira tentativa, como, né? Que não funcionou. Mas, enfim. Aí é porque foi meio atípico, né? A prova foi no final de janeiro. Então... E a prova mudou, minha gente. Mudou. Totalmente. Foi um baque. Foi. Eu lembro que eu saí dessa prova e disse... Eu sou incompetente. Não tem condições. Mas tu desacelerou quando chegou perto da prova? Ou não? Tu foi naquela estratégia de acelerar? Eu viajei no fim do ano. Depois que passou a Enari. Sim. Eu não lembro exatamente quando eu viajei, mas eu fiz uma viagem em família. Aí eu desliguei total. Voltei, tipo assim, dia 2 de janeiro. Faltando 30 dias para a prova. Mais ou menos. 20. Aí foi só revisar a questão. Estavam tendo aquelas super revisões, as aulas do eu médico, inclusive tinha umas gratuitas, não tem? Isso, tem. Eu vi tudo que era revisão, vi tudo questão, aí foi realmente um intensivão. Eu sou daquelas que eu vou revisar até o último segundo, né? Tu ficava vendo as questões da própria banca, da CESPE? Acho que eu já tinha zerado o CESPE, não tinha mais o que ver, tava vendo de tudo. E refazendo também. Sim. E eu lembro que eu olhava assim, essa prova de cirurgia, todo ano, ele gostou de perguntar o nome de um médico. Eu vou pesquisar aqui. História da medicina. Aí eu arranjei uma aula da Nassau. Sim. Que é do cara que eu acho que ele faz as questões, né? Ele dá aula de história da medicina. Eita! Eu vou decorar o nome de todos os caras. Mas eu li rapidinho. O juramento de Hipócrates e caiu o juramento. Caiu o juramento nesse ano. Eu não lembro dessa questão. Eu não acreditei quando eu li. Eu não acreditei. Eu li ele. Não. Você não tá me perguntando isso. Sobre o juramento de Hipócrates. Mas eu juro, eu disse, eu vou fazer até essa questão. Aí eu decorei o nome do cara que fez a primeira laparoscopia, decorei não sei o quê. Transplante, cardíaco. Tudo. Não lembro mais nenhum. Caiu o juramento. Ai, eu... Caramba. Como é que pode? O cara foi... Agora, o que me salvou, assim... Que eu lembro que eu acho que a prova que mais mudou foi a de GO, não foi? Muito, muito diferente. Mudou totalmente. Muito mais caso clínico, não era tão decoreba assim quanto os outros. Não, e muito elaborados. Muito elaborados. E questões difíceis. Tipo R4, praticamente. Isso. Assim. E aí, eu lembro que, assim, acho que caiu o quê? Uma média de 10 pontos a nota do pessoal. Isso. De todo mundo, assim, de todo mundo. Do primeiro não teve mais um 80, mas teve um 70. 70, isso. Exatamente. E assim, eu tenho certeza que o que me fez passar foi ter lido tudo de GO. Assim, eu li isso. Você não pulou nenhuma aula, né? Eu acho que eu não quis me dar ao risco de deixar passar algo, entendeu? Então, eu sei que revisões são muito... Eu lembro de uma questão que eu acertei pela revisão. Tumorfiloides. Ela lembra mesmo. Porque tinha falado desse tumor, alguma coisa do histopatológico. Sim. Mas teve outro, se eu não tivesse lido. Então, eu acho que para residências como dermato, outra muito puxada, otorrino. Anestesia. É no detalhe que você decide, no detalhe, né? entendeu? O que que diferencia a gente de, sei lá, quem ficou em 10º lugar, 14º? É um detalhe. É um detalhe. Nada. É um detalhe. Então, eu fui muito com essa mentalidade. Eu vou decorar tudo. E como é que tu lidava com teus erros? Que eu acho que é uma coisa importante eu não ligo. Perguntar. Não. Porque assim, às vezes tem muito ego, sim, né? Sim. Você fica se perguntando, caramba, eu fiz tanto tempo, 6 anos de curso de medicina, 2 anos de clínica, nefro, tô aqui novamente, tentando mais uma vez. Mas e medicina ainda erro. é sobre humildade. Medicina é sobre humildade. Médico com ego lá em cima. E foi o que eu mais aprendi na clínica médica, com o Dr. Sérgio. Humildade, gente. Então, assim, Ele não é um tem... exemplo, né?
Não tem problema nenhum você revisitar seu diagnóstico, você reconsiderar uma conduta, ouvir o colega, debater uma ideia numa boa, de tentando entender o que é que ele está pensando. O importante é você chegar na resposta certa. Não importa se ela veio da sua cabeça ou se veio da cabeça de outra pessoa. Então, o importante é você ter a resposta correta e fazer o correto. E na medicina é o quê? A conduta correta, o diagnóstico correto. Então, eu não tenho muito esse problema com errar, não. Não tenho muito disso, não. Sabe? Tu lidava bem, né? Com teus erros durante os simulados e provas. No começo, não vou dizer que, poxa. Mas, assim, que bom que eu errei isso agora. Eu tentava ver mais para esse lado. Que bom que eu errei isso agora. Eu não vou mais errar. Eu acho que você tem que ver por esse lado. E, poxa, se eu errei, vamos revisar isso aqui. Não quer que eu estou errando muito. Então, eu ia lá e revisava. É muito assim. Eu acho que a gente aprende errando. Não é não? Sim, eu acho que o erro ensina muito mais do que o acerto. Isso. E eu acho que isso vai para além da preparação. Você tem que ter humildade suficiente. Não estou bom o suficiente nisso. Fulano é melhor nisso do que eu. Vou escutar o que ele tem a dizer. Então, é nesse sentido. Eu não ligava... Até hoje, se eu errar, não ligo muito, não. Eita, errei, né? Me ensina aí. Então me ensina, né? Helena, e sobre distrações, assim? Celular, rede social, grupo de repasse. Difícil, né? Grupo de repasse. Grupo de repasse. Eu, graças a Deus, já não tinha mais. Já não estava nessa fase. Ai, mas é difícil, né? Como é que você lida? Aí, sabe o que eu lembro muito da minha época de faculdade, do terceiro ano? Não tinha distração, gente. Não tinha. Não era tinha ainda, Facebook. Né? Não tinha Instagram, nada. Na minha época, não tinha. Eu fiz o quê? 2009? Não, 2010. Vestibular. Por vestibular. Não tinha. Tinha, tipo assim, Orkut, Facebook começando. Nada me distraía. E nem tinha, acho que, smartphone assim ainda já, né? Não tinha, não. Eu tinha um tijolão, sei lá. Não era tão... Só para ligar para a mãe. Era bem diferente na escola. Era muito diferente. Não tinha isso. E aí eu lembro muito na clínica médica. Eu gostava muito do Instagram, né? Quando eu estava na faculdade. Aí quando eu cheguei... Eu esqueci de falar isso. Na reta final de clínica médica, eu desativei o Instagram um tempo. Eu sumi. Foi a forma que tu encontrou de lidar com isso foi não tendo essa tentação. Eu percebi, eu sou incapaz de ficar desligada disso. Eu vou desativar. Boa. Aí eu desativei por uns bons meses. 3, 4. No preparatório para a clínica? Fui. Massa. Aí tirou... Facebook eu já não usava, era realmente o Insta. Então, me desliguei muito. Ainda tinha alguma coisa de WhatsApp, mas... Eu cortei o mal, né, entre aspas, pela raiz. Exato. Estratégico também. Sim. Às vezes é necessário, né? Para nefro, eu já estava meio desligada disso, eu não precisei tanto. E para dermato, eu tive que me controlar bastante também. Eu lembro que eu tirei o ícone do Instagram da tela principal do celular e tal. Mas não chegasse a desativar, mas usava muito pouco. Usava pouco. Fiquei bem low profile, bem... Usando pouco, foi. Acaba que distrai mesmo. Sim. Acaba que consome você tempo precisa mesmo. reconhecer isso, né? Porque é aquilo que ela falou. Eu percebia que eu era incapaz de me controlar, então eu excluía. Porque não adianta você ficar fingindo que você vai conseguir aquilo. E aí você engana alguém, se auto-sabota. mas você não se engana. Você sabe, eu não consigo. Se piscar, eu vou querer olhar. E aí você precisa tomar uma decisão firme. E aí a dela foi, eu excluí o aplicativo. Alguém excluiria a conta, alguém desligaria conta e tal. Enfim, colocaria o celular do lado de fora. A dela foi mal pela raiz e tchau o aplicativo. Foi. E não baixar, né, no fim do dia. Que tem gente que... Mas assim, isso aí eu noto muito, que amigos meus da época de faculdade que tiveram bons resultados em prova, tipo assim, passarem em USP, aqui, onde quiseram. Muito por aí também. Tinha que cortar pela raiz e entender que residência e preparação para residência passa, né? Então aquilo é uma fase. Acho que você também entender que isso é uma fase que vai exigir abdicação, mas que vai passar. E o retorno que vai vir imensurável. E eu acho que o quanto mais você puder se aprofundar nessa abdicação, menos tempo ela tende a durar, né? Mas seu resultado deve vir mais rápido. Então, foi por aí. Exato. O Heleno, e agora? Assim, olhando lá pro teu R2 de clínica. Não vamos nem contar com o nefro que não chegasse ao R2, mas o R2 de clínica e o R2 de dermato. O que é que você acha, assim, que mais mudou na Helena médica, na Helena esposa, na Helena pessoa, Tudo. na Helena especialista? Eu acho que é muita questão da maturidade, assim. Eu também,
Assim, eu era uma pessoa que tinha passado de medicina de primeira, tinha ganhado um concurso de Miss, tinha passado na faculdade de primeira, então eu tava assim, Em alta. ego lá em cima, né? É. A clínica médica fez isso aqui, ó. Tu não é ninguém, não. Tu tá aqui, baixa a bolinha e aprende. E escuta. Então, esse lance da humildade, assim, eu tô falando agora numa boa, mas eu sei que não é. E, geralmente, as pessoas de medicina, elas são muito competitivas, né? E a gente é treinada a ser assim. Rola muita É competição. como se fosse necessário ser assim. Né? Então, isso não foi de uma hora para outra, não. Mas é de verdade. Hoje em dia é de verdade. Eu vejo outra pessoa, assim, de postura, de comunicação com o paciente. Acho que outro grande problema de médicos, não só de médicos, mas falando na medicina, assim, é a comunicação. Então, às vezes é muito difícil você traduzir aquilo que você está pensando para o paciente. Você tem que entender que, assim, a sua cabeça funciona como a de um médico, que tem todo um embasamento teórico. Como é que você traduz aquilo para um leigo entender? Né? Sim. E hoje eu entendo muito assim, cara, quem se dá bem na vida, claro que tudo, inteligência e currículo conta, mas eu acho que hoje eu acredito muito é que quem sabe se comunicar é que vai se dar melhor, sabe? Vai sair na frente. Quem sabe se comunicar, quem tem paciência. E medicina é sobre comunicação, sobre paciência, empatia, estar disponível. Então, eu me vejo uma pessoa muito mais apta a ir por esse caminho hoje e de lidar, de saber traduzir informação, de postura, de tudo, do que eu era quando eu era muito nova, né? Tem gente que já nasce mais maduro e a conformação da vida de cada um, enfim, então amadurece mais rápido, mas para mim foi realmente muito importante e eu me vejo totalmente diferente. E o R2 de dermato é maravilhoso. É muito bom. Ai, meu Deus. A dermato é maravilhosa. É, né? E a Tô dermato... querendo muito chegar lá. Agora eu vou puxar uma bolinha. Eu não conhecia, eu tive pouco contato na faculdade, mas a dermato é uma dessas especialidades meio tipo GO, te permitem 1000 possibilidades. Você pode ir para cirurgia, você pode ir para cosmetria, você pode ir para imunobiológico, você pode ir para parte oncológica, você... Cara, tem infinidade, entendeu? Para sexualidade, para o consultório. Cirurgia micográfica, pequenos procedimentos. Então, assim... Muita coisa em conjunto com a reumato, Sim, com são especialidades irmãs, né? Eu escolhi opcional de dermato, não porque pensasse, porque eu GO já era a minha primeira opção desde sempre. Mas eu senti a necessidade de conhecer, porque é uma especialidade que, no geral, a gente não tem muito contato, né? E eu acho que um bom médico generalista tem que ter algum embasamento de dermato. Você não pode ficar aqui com aquele negócio, meu Deus, que não chegue nenhuma ferida, que não chegue nada cuidado. E vai chegar no posto, eu hoje tenho vontade, eu fico querendo que chegue mesmo, pra eu ver se o que eu aprendi, eu consigo lidar, né, ali a nível de generalista, de emergência, enfim. E essas oportunidades é coisa que, como você me falou, a gente não consegue ter esse contato. A gente não imagina isso, né? E o raciocínio do dermato já entendeu. É totalmente diferente do raciocínio de outras especialidades. Aí, Dr. Walter, que é nosso chefe, ele fala muito. O Dr. Walter, maravilhoso. Maravilhoso. Dermatopédia é ele, né? Ele é uma referência. Demais, demais. É um privilégio a gente estar podendo ali, estar ouvindo ele todo dia. Eu ficava pensando, eu preciso passar nessa prova antes que ele saia do ele vai sair tão cedo. Eu ficava mentalizando, eu preciso chegar lá. E tu queria lá também, né? Queria lá. É a minha primeira opção. É um serviço muito bom. Mas o dermato é o seguinte... É interessante, porque a gente, como médico em geral, a gente sai pedindo exames para procurar onde está o problema. Na dermato, a doença está na sua cara. O exame tá ali, principal é aquele, mostrando né? para você. Então, ou você sabe, ele fala, né? Ou você sabe, ou você não sabe. Mas se provavelmente está difícil para você, vai ser difícil para os outros dermatos também. Então, a forma que o dermato raciocina, a partir de lesão elementar, o treino do olho, é muito diferente. Assim, é um aprendizado... Quando eu entrei no R1, parecia que eu nem... Pra que eu fiz clínica médica? Não adiantou de nada. Não saí nada assim. Eu tava zero à esquerda. Aí, então, é uma especialidade realmente, assim, apaixonante. Eu realmente me encontrei. Eu tava tão infeliz numa época que eu pensei em fazer concurso público, a louca. Eita! Nossa Senhora! Não aguento, mas não aguento. E a dermato foi uma especialidade, assim, Mas foi a melhor decisão da minha vida, de verdade. Mudou o rumo da minha vida. Que bom, Helena. Fico muito feliz. Assim. Considerem. Eu fico muito feliz, assim. Poder ouvir sua história.
poder ver quanto você está realizada hoje, né? Imagino que não foi uma trajetória fácil, foi meio conturbada. Mas um pouco difícil, um caminho meio tortuoso, mas que foi te levando para essa realização, né, pessoal, que você vive hoje, que você esbanja, assim, com muita facilidade. Dá pra ver, né? Que eu tô muito feliz, que sério. Você tá realizada com isso. Leve. E é muito bom, assim, a gente experimentar essas histórias, né? Os caminhos são muito diferentes. Cada pessoa constrói a sua história, acho que é uma forma de se respeitar mesmo, sabe? E permitir ser... E se permitir, e pronto, e coragem, vá atrás dos seus sonhos. Vá atrás do que você pretende para sua vida. Não se auto-sabote, porque, bom, o não você... É aquela história bem clichê, o não né? Você já tem, né? O não você já tem. Então, tem que tentar, tem que ir atrás. Sim. E a Helena da clínica, a Helena da Nefro também, que passou por essa experiência no meio da pandemia, ela tá aí, ela contribuiu para a Helena de hoje, com sabe? certeza. Para chegar a Helena Dermato e a Helena tantas outras coisas. Como a gente fala, Helena esposa, Helena futura mãe, vai chegar... Não é? Helena filha... até falando assim, empresária no sentido de quem sabe lá na frente, dentro da dermatologia, enfim. E aí tem muito caminho aí para seguir. E a gente vai se reinventando, né? A gente vai se reinventando, se permitindo. Sim. E, Helena, me diz, a gente queria saber, né, um conselho para quem está nessa trajetória de estudo. Eu aqui. Martina que está aí na luta de estudo para residência médica e até assim, quem está querendo cogitar, né, uma troca de especialidade. Né, que, enfim, isso na tua trajetória é super importante para você ter chegado até hoje, né? O que é que você diria para essa pessoa que está passando por isso? Eu diria que é muito sobre foco, né? E sobre o que você tem de objetivo. Então, se você tem sua meta ali, então mire alto, certo? Você sabe onde você quer chegar. E a gente sabe o que a gente tem que fazer para conseguir chegar. Então, tipo assim, se eu estou vendo uma especialidade que eu preciso, sei lá, de 70 acertos, eu sei que eu tenho que ter aqueles 70 acertos. Então, estude para aquilo. Não procure formas de se auto-sabotar, porque a gente tende a fazer isso, simplesmente porque é difícil mesmo. A gente abre mão de muita coisa, né? Exige muito foco, é cansativo. Mas se você sabe o que você tem que fazer, faça. Não arranje desculpas. Mire alto. Se tanta gente conseguiu chegar lá, e eu acho que o principal, assim, quem tá ouvindo a gente aqui já é médico, já passou pelo mais difícil, gente, passar em medicina, entendeu? Passar 6 anos de curso. Então, assim, eu acho que deixar pequenas distrações ou inseguranças para você chegar no melhor do que a medicina pode lhe oferecer, isso não vai valer a longo prazo. Então, assim, foque, coragem, não se auto-sabote. E isso é uma fase. Essa fase de abdicação, ela passa. E ela passa muito rápido. Passa tudo muito rápido. Eu já estou há 6 anos formada. E assim, parece que foi ontem. Passa voando, sabe? Né? Passa voando. Não parece que foi tão ontem, não. Mas já tem o tempo. Mas assim, então esse sofrimento passa, entendeu? Então acho que é muito sobre você ter coragem e foco. Não buscar artifícios para se desviar. E fazer o que a gente sabe que a gente tem que fazer. Então, acho que é por aí e vale a pena o resultado, vale a pena com certeza. E é isso. E não deixar de sonhar, não deixar de ter os seus objetivos e adequar os seus sonhos e seus objetivos, claro, à sua realidade para adequar, né? Para você também, como eu falei, cada um vai ter uma possibilidade de momento de vida diferente. E é assim, nós somos individuais, nós somos únicos. E não tem problema nenhum você ter um roteiro dentro da medicina um pouquinho diferente. Acho que é por aí. Sim. É isso. Muito obrigada, Helena. Eu que agradeço. Guarda aí no coração, tenho certeza que fez diferença. Muito obrigada. Sua presença aqui. Eu agradeço, eu amei. Eu amo contar essa história para todos os doutorandos. Então, eu tô contando aqui, eu tô muito feliz. Eu espero ajudar muita gente. E aí um número muito maior de doutorandos. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, né? Já fez na minha vida, foi importante pra Tati. E vai ser muito mais ainda, né? Eu tenho certeza. Sim. Eu tô muito feliz. Vai fazer diferença na vida de muita gente. Tenho certeza que vai incomodar um pouquinho. Vai chamar aquela coisa assim, será que é isso mesmo, sabe? E isso é muito importante também no caminho. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Helena. Eu que agradeço. Obrigada agradeço muito o convite. Obrigada por ter estado aqui. Lhe receber. Foi
Foi ótimo. Estou super feliz. que Contem legal. comigo por que precisarem. E é isso. Obrigada, linda. E Tati, Obrigada, ainda vou ver Tati. muito. Ainda vou aperrear tanto ainda. Vai sim. Tô vai chegando lá, viu? sim. Tá. Mas obrigada, Helena, pela Nada. sua vinda, pela sua trajetória. Eu sabia que ia ser incrível e que muita gente, eu tenho certeza, que foi Sim. tocado pela Com história da certeza. Helena, pela coragem que ela teve de tomar todas as decisões e seguir realmente aquilo que ela mais acreditava. Sim. Né? É isso. E Obrigada. acreditem em você. A gente consegue tudo que a gente quiser. Perfeito. Massa. Obrigada, gente, aí pela audiência, por ter estado com a gente até esse finalzinho. Obrigada, Tati. Obrigada, Tina. Mais um episódio Isso, juntas, mais com um episódio certeza. que vai ser um sucesso, com certeza. Sucesso, e curtem esse vídeo, né? Compartilhe com os amigos, compartilha com alguém que está passando por isso, por essa fase que é difícil, às vezes a gente se sente só, e é importante a gente ouvir a história Sim, de com tantas certeza. pessoas que podem te inspirar a continuar e não desistir. E é sobre troca. Medicina, a gente não anda só, a gente tem que sempre ter gente do nosso lado, gente que torça por nós, e a gente tem que torcer pelos outros. Então, Sim. é isso, é sobre troca e estamos aqui porque precisarem. E é por isso que esse podcast existe também. Exatamente. Pra realizar essa exatamente. troca. Exatamente. Perfeito. Obrigada. Obrigada, gente. Mais um Obrigada. episódio. E até o próximo. Até o próximo.